Fala pessoal, não se esquece de se inscrever no canal Palmeiras 360. Saiu a escalação do Palmeiras, pessoal. Com informações ao vivo de Vladimir Bianchini. Cadê ele? Deixa eu ver onde que ele tá. Vamos ver. Onde será que ele tá? Está em frente ao Morumbis. Morumbis. Tudo bem, Vladimir? Bom dia. Tudo jóia, Abel? Um grande abraço para você, para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. Hoje tem São Paulo e Palmeiras aqui no Morumbis às 8 horas da noite, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. É o primeiro clássico entre as equipes desde aquele jogo polêmico em março, na primeira fase do Campeonato Paulista, quando o Palmeiras saiu sem falar com a imprensa pela falta de sala para poder conversar, né? O Abel Ferreira não quis dar entrevistas e tudo mais. Também teve aquela discussão que o Carlos Belmonte também ofendeu o Abel Ferreira. E para apaziguar os ânimos, na quinta-feira passada, as diretorias das equipes e também a Federação Paulista fizeram uma reunião para selar a paz, para transformar o ambiente aqui do Morumbis um pouco mais tranquilo fora de campo. E ficou definido que a Leila Pereira vai ter um camarote bem posicionado no centro de campo para poder ver o jogo. E também o Abel Ferreira vai ter um espaço adequado para poder fazer, né, a coletiva de imprensa pós-partida. Dentro de campo, as equipes têm algumas modificações. O São Paulo terá alguns desfalques do Rafinha, do Lucas Moura e também do Wellington Rato, jogadores que estão no departamento médico. O Ferreirinha, que saiu com cãibras no jogo contra o Barcelona de Guayaquil para a Libertadores, na vitória tricolor, não deve ser um problema, deve até começar como titular. E o Rames Rodrigues ficará no banco de reservas, provavelmente, ele que não atuou um bom tempo pelo São Paulo, que é o 16º colocado do Campeonato Brasileiro, próximo da zona de rebaixamento, com apenas 3 pontos ganhos. Já o Palmeiras também terá alguns desfalques, principalmente do Dudu e do Bruno Rodrigues, que estão no departamento médico. Em compensação, pode ter a volta do Zé Rafael, que estava com uma lombalgia, uma dor nas costas, não atua desde a final do Campeonato Paulista contra o Santos no Allianz Parque, mas deve começar no banco de reservas. A principal dúvida do Abel Ferreira para esse jogo é: Rafael Veiga será titular ou não? Porque o jogador vem apresentando um desgaste físico, atuando muitas partidas, vem sendo até um pouco criticado em relação a isso. Caso ele não atue como titular, deverá começar o Luiz Guilherme, garoto que se destacou aí, fazendo o gol da vitória contra o Del Valle, né, pela Libertadores da América. Outra questão também é a volta de Murilo, do zagueiro, e também do atacante Flaco Lopes, como titulares da equipe, eles que começaram no banco de reservas lá no Equador. Uma situação bastante curiosa para esse jogo, Abel e amigos, é que o Luiz Ubeldia, técnico do São Paulo, foi o cara que lançou o Flaco Lopes como titular no Lanús em 2020, na Argentina. O Flaco Lopes era um meio atacante, virou camisa 9 com a comissão técnica do Zubeldia. Ele era um jogador que não vinha dando muito certo, foi emprestado para equipes menores e nas mãos do Zubeldia ele começou a se destacar. Ele até já disse em entrevistas que o Zubeldia é como se fosse um pai para ele, assim, no futebol. O Palmeiras, que defende uma invencibilidade de 6 anos aqui no Morumbis pelo Campeonato Brasileiro, são 3 vitórias e também 3 empates, ocupa, né, a 14ª colocação com 4 pontos ganhos. Vamos então falar a respeito agora das prováveis escalações de São Paulo e Palmeiras para esse duelo, começando pelos donos da casa, que são, né, os tricolores. O São Paulo com o goleiro Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco, Wellington, Pablo Maia, Alisson, Ferreirinha, Luciano, André Silva e Caleri. Já o Palmeiras deverá ter o Everton, Luan, Gustavo Gomes e Murilo, né, 3 zagueiros, Aníbal Moreno e Richard Rios no meio, Mike, Piquerez, Rafael Veiga ou Luiz Guilherme, e no ataque Hendrick, Flaco Lopes ou Rony. Tá certo, Abel? A gente está aqui no Morumbis, daqui a pouquinho tem esse clássico quente aí, 2 equipes brigando para ser da parte de baixo da tabela. Amigo Vladimir, que trouxe todo o panorama, informações. Professor, de novo vou citar o professor que já foi muitas vezes ao Morumbi, a Natália também, o Eugênio. Esse lugar que o Vladimir está ali, sabe o que me lembra? Sanduíche de pernil. É. Ah, era ali. Aquelas barraquinhas ali. Tô pertinho, viu? Oi? Tô pertinho. Pertinho. Eu tô bem pertinho ali da onde tem as barraquinhas e tudo mais. E tá rolando também, Abel, aqui nos entornos, o pessoal com uma britadeira. Sorte que não tá tão alto assim, não tá atrapalhando a entrada ao vivo. Mas assim, tem uma britadeira que tá desde manhã cedo aqui, o pessoal fazendo obras aqui na região. Pois é, então é melhor ficar no sanduíche de pernil. Obrigado, Vladimir Bianchini, ao vivo, lá em frente ao Morumbi, em frente às barracas, perto das barracas. Que maravilhoso aquele sanduíche. Eu já comi, já degustei. Gostoso. Para falar, usar Algumas um verbo vezes, diferente. Né? Algumas vezes. É muito bom, hein? Chegava horas antes do jogo, só para comer um sanduíche. Não é verdade? Sossegado ali. Que delícia, né? E aquele entorno lá também me lembra o tempo em que tinha terrenos baldios do Morumbi, que o pessoal usava para
para guardar os carros. Então tinha o guardador de carro que ficava ali na frente, quando ele ficava até o fim do jogo, você ia embora, ele falava assim para você, até domingo, até quarta, até domingo, porque ele sabia que você ia estar lá de novo. Professor, antes de falarmos do jogo, uma última pergunta sobre o Sanduba de Pernil. Como o Ferrão tem sido clássicos muito quentes entre São Paulo e Palmeiras. Já teve o Abel empurrando o Caleri, já teve o Palmeiras reclamando que não tinha lugar para dar entrevista. Aí o presidente do São Paulo falando, é isso mesmo, falando bobagem em relação, sendo xenófobo, não é isso? Essa é a palavra? Não foi o presidente de São Paulo, foi o Belmonte. Foi o Belmonte que é o diretor. Enfim, e dentro de campo, duelos também acirrados, com vitórias do São Paulo, com título do São Paulo, com vitória e título do Palmeiras Paulista. E hoje, Natália? A gente espera que fique só no futebol, né, Abel? Que essas polêmicas, essas picuinhas, essas rusgas fiquem fora e que o futebol prevaleça. É um São Paulo que tem um fator novo, que é o Zubeldia, e que já mostrou que esse fator novo já gera um resultado, pelo menos em questão de ânimo e de vontade dos jogadores, porque foi outro jogo do São Paulo sob o comando dele, né, no jogo anterior. E tem um Palmeiras que tem o brilho da garotada fazendo aquela virada épica, jogando na altitude contra o Bolívar, conseguindo um resultado importante. É um jogo de dois times que ultimamente têm se enfrentado bastante. Del Valle, né? Del Valle, isso. Del Valle. O Bolívar foi o Flamengo. É tanto jogo que eu também confundo. Então eu acho que se ficar no âmbito do futebol, dentro de campo, as duas equipes podem render muito. Gosto desse trio faceiro com o Luciano vindo de trás. Não sei se na hora H vai ser isso mesmo, no nosso campinho era. Mas com dois Luciano, jogadores. Caleri e André? Gosto dessa ideia, do ponto de vista do espetáculo, do futebol. Talvez o palmeirense não goste, né? O Palmeiras, em tese, vai ser mais acossado assim. E se o Zubeldia tomar gol de cabeça do Flaco, é imperdoável, né? Porque ele conhece o Flaco como ninguém, né? Interessante a observação do Vladimir, de que realmente Lanús, né? Lanús é a origem dos dois, né? Interessante, essa vai ser um duelo de gente que se conhece. Aquele abraço bonito antes do jogo, do Zubeldia e do Flaco. E depois? No meio do jogo, quando tiver aquele clima quente, assim... Se bobear, até se empurram. Tomara que não, né? Claro que não. Não é, Eugênio? Civilidade, acima de tudo. Tem que ter paixão, tem que ter força, tem que ter disposição no jogo, se entregar ao máximo, brigar pelo time, brigar no bom sentido, né? Não se estapear. Brigar pelo jogo, mas dentro do respeito. Natália, o que você acha da gente tentar colocar Eugênio Leal, dar uma pressionada no Eugênio, colocar na parede, nas cordas, chegar e perguntar para o Eugênio assim, Eugênio, o São Paulo joga em casa, com a sua torcida, é favorito? Vamos lá, para cima do Eugênio. Óbvio que não. o São Paulo vai enfrentar um dos melhores times do país, que é o Palmeiras. Para mim é um jogo sem favorito. Boa, Eugênio, é isso aí. Agora, importante também a gente lembrar que em duelos recentes entre São Paulo e Palmeiras, no estádio do São Paulo, o São Paulo tem tido bom desempenho. Quase sempre, mas nem sempre. Tem Teve aquela que o Arboleda falhou 2 vezes, a torcida ficou brava com ele. Teve mas no confronto mais recente, em questão de decisão, ou foi na Copa do Brasil, o São Paulo saiu melhor no Morumbi e no Allianz. Então é o time do estado de São Paulo... O que acontece? Que dificulta mais pro Palmeiras, né? Tem mais dificultado a vida do Palmeiras. E isso o Abel já falou várias vezes, né? É um time que está ali sempre brigando, buscando resultado. Tem condição de ganhar o jogo? Pode ganhar o jogo. Claro que pode ganhar o jogo. Mas não dá para colocar na condição de favorito. É um grande clássico que tem sido muito equilibrado nos últimos tempos aí, com vitórias de lado a lado. Promessa de um grande jogo, mas não coloco como favorito, não. Aliás, eu vou mudar o tom da minha pergunta. Aliás, vou mudar a pergunta, porque eu falei assim, o que será que acontece? O São Paulo tem dificultado mais para o Palmeiras, muito mais que o Santos e que o Corinthians? Não é esse o tom da pergunta. Isso acontece porque o São Paulo tem investido muito mais que Santos e Corinthians e melhor. Claro. E tem formado melhores times. Por isso que ele tem dificuldade. Eu mesmo perguntei, eu mesmo respondi. Diga, professor. Agora, eu prefiro receber do que na Toca do Leão. Você pergunta, é favorito jogando em casa contra o Palmeiras? Se jogasse no Allianz, então. Ainda ia perder esse... classificou na Copa do Brasil jogando no Allianz.